Fala galera, Canosco tá aqui de novo na área e hoje, dia 13 de abril, é um dia muito importante para nós brasileiros, porque hoje é o dia do hino nacional. E nós vamos fazer uma série muito especial contando algumas coisas sobre o hino nacional. Serão 3 vídeos. A gente vai fazer um vídeo sobre curiosidades, algumas coisas bem interessantes sobre o hino que você nem imagina que tenha acontecido. A gente vai contar também a história do hino, como que o hino brasileiro foi concebido. E nesse primeiro vídeo a gente vai entender a letra do hino. Então, roda a vinheta. E aí galerinha, beleza? Bom, como já é de costume aqui no nosso Entendendo a Letra, é muito importante a gente entender o contexto. Bom, e o hino brasileiro fala sobre duas coisas, a independência do Brasil e as riquezas naturais da nossa terra. Então, para você entender melhor, vamos dar uma rápida revisada na independência do Brasil. O Brasil era colônia de Portugal e o rei Dom João VI, que era o rei de Portugal e consequentemente rei do Brasil também, precisou fugir de Portugal para o Brasil porque o imperador lá francês Napoleão estava invadindo Portugal para dar uns 3 tapas na cara do rei. Então ele fugiu para cá, trouxe a família e também trouxe os nobres. O que são os nobres? São aquela estrutura toda que tem para servir o rei, né, a coisa mais fina que tem ali, e também um bando de puxa-saco. Bom, quando estava aqui o rei e a nobreza de Portugal aqui no Brasil, ele não poderia ser o rei lá do reino de Portugal, né, e continuar e estar morando ou estar situado dentro de uma colônia. Foi então que ele fez o Brasil deixar de ser colônia e se tornou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que era uma outra terra que Portugal também tinha. Então, Brasil e Portugal tinham o mesmo status. Depois de alguns anos, esse Napoleão morreu e então o rei, por pressão da elite portuguesa, um pouco da elite que tinha sobrado lá, começou a pressionar e o rei teve que voltar para Portugal. Mas português é muito esperto, ele não queria voltar lá para Portugal e deixar o Brasil aqui sem um representante ou sem a influência da família dele aqui no Brasil. Então ele deixou o seu filho Pedrinho como príncipe regente do Brasil. Depois de algum tempo isso não foi o suficiente, a elite portuguesa continuou pressionando o rei para que Pedrinho deixasse o Brasil e além disso o Brasil voltasse a ser colônia. Por que eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia? Porque eles entendiam que o Brasil era inferior e também quando o Brasil deixou de ser colônia, parou de mandar tantos impostos lá para Portugal. Então a situação econômica de Portugal não estava muito boa. Bom, sabendo disso, Pedrinho que estava aqui no Brasil também era muito esperto. O que ele fez? Mandou usar para o pai dele lá falando o seguinte: pai, o negócio é o seguinte, se eu voltar daqui, os brasileiros, os brazuca, estão com a faca no dente. Se eu voltar, nossa família vai ficar sem representante aqui no Brasil e os caras vão tomar o pavilhão. Então é melhor eu ficar aqui e você jogar o BO aí nas minhas costas, que aí a gente fica com um pouco de poder aí em Portugal, fica com um pouco de poder aqui no Brasil e a gente vai tocando o barco. Beleza? Dito e feito. Então a corte portuguesa continuou pressionando o rei e mandou uma carta para o Brasil ordenando que Pedrinho voltasse imediatamente e que o Brasil voltasse a ser colônia. Então dia 9 de janeiro de 1822 é um dia muito importante para o Brasil. Por quê? Foi o primeiro louco que o Pedrinho meteu. Pressionado pelos caras aqui no Brasil, o Pedrinho não voltou para Portugal. Foi o dia que ele proclamou a frase: se é para o bem de todos e felicidade da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Então Pedrinho negou as ordens de Portugal para voltar, e esse dia é conhecido como o Dia do Fico, dia 9 de janeiro de 1822. E não foi só isso, o Pedrinho também disse: todo exército português que estiver em solo brasileiro e não obedecer minhas ordens, será considerado inimigo. Esse foi o primeiro louco do Pedrinho. Qual foi o segundo louco? Depois disso, a pressão continuou lá no pessoal de Portugal. Continuou pressionando muito o rei para que o Pedrinho voltasse e o Brasil voltasse a ser colônia. E como eles faziam isso? Além de ficar enchendo o saco do rei, e ficar enchendo o saco lá no grupo do Zap Zap também, o que ele fez? Eles começavam a fazer lei que prejudicavam o Brasil. Então, em maio, Pedrinho meteu o segundo louco, que é uma coisa que a gente chama de compra-se. Toda lei que chegar de Portugal aqui no Brasil, eu, Pedrinho, vou ter que assinar para validar. Se eu não assinar, a lei não vale para o Brasil. Mano, os caras lá ficaram putos, os portugueses ficaram putos, xingou pra caramba no grupo do Zap Zap. Depois, em agosto, o Pedrinho meteu o terceiro louco dele. Os ministérios aqui no Brasil, a corte brasileira, só tinha português, só tinha gente nascida em Portugal. Então o Pedrinho falou: não, beleza, pode ter português aqui, só que o líder do ministério tem que ser um brazuca.
e nomeou José Bonifácio para ser o líder do ministério. José Bonifácio era um militar vida louca. E teve outro louco nessa época também. Ele falou o seguinte: todo militar português que estiver em solo brasileiro é inimigo. Não importa se ele obedeceu ou não, é inimigo. Vale lembrar que naquela época o Brasil não tinha exército. Não tinha exército. Quem fazia a guarda do Brasil eram os portugueses. Frisa isso aí que é importante pra gente entender o hino. Beleza? Os portugueses ficaram mais putos ainda e xingaram pra caramba lá no grupo do Zap Zap. Em setembro, o Pedrinho veio aqui em São Paulo pra resolver uns BO. E quem ficou lá tomando conta na capital, que era o Rio de Janeiro, foi José Bonifácio. E quando os portugueses começaram a xingar no grupo do Zap Zap, só que o Zap Zap naquela época não era assim, né, gente? Tão fácil igual é hoje, né? Mandou, chegou. Zap Zap naquela época era mais ou menos carta. Então os portugueses ficaram putos, mandaram um áudio no Zap Zap esculachando. Falou que o brasileiro era tudo safado, pilantra. Falou que o brasileiro era mais feio que bater na mãe por causa de marmita. E que o Pedrinho era pra parar com essa palhaçada e voltar imediatamente para Portugal. Bom, José Bonifácio, como era veaco, o que ele fez? Quando o Pedrinho estava às margens do Rio Ipiranga, foi e encaminhou o áudio pro Pedrinho. Quando abriu o Zap, quando ouviu o áudio, nossa, o Pedrinho perdeu a linha e gritou: independência ou morte, às margens do Rio Ipiranga. Diz as más línguas que foi assim que aconteceu a independência do Brasil. Sabendo disso, vamos para a primeira parte do hino, porque o hino começa exatamente nesse momento. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Plácidas quer dizer calma, tranquila e serenas. Brado quer dizer grito, clamor. Retumbante quer dizer que ressoa, ecoa. Então se a gente fosse colocar aqui na ordem mais cotidiana, uma forma mais comum para a gente entender, ouviram as margens calmas do rio Ipiranga, um povo gritando tão alto que ecoou até aqui. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Fúlgidos quer dizer brilhante, luminosos. Então o que quer dizer com isso? Quando eles ouviram aquele grito às margens do rio Ipiranga, os raios luminosos do sol brilharam diferente naquele dia, né? Quer dizer que é tipo uma licença poética, né? Puta, aquele dia o sol nasceu diferente. O sol nasceu em cima do nosso teto, em cima da nossa pátria, em cima do Brasil. Foi o sol de liberdade. Se o penhor dessa igualdade, penhor quer dizer direito, né? Se o valor, conseguimos conquistar com braços fortes. Isso aqui é muito importante, ó. Pouca gente sabe, mas teve guerra de independência, né? Portugal não aceitou simplesmente assim que o Pedrinho se revoltou com o auge do Zap Zap e gritou independência ou morte, ficou por isso mesmo. Não, teve uma guerra. A guerra aconteceu no Maranhão, no Piauí, no Pará, mas principalmente aconteceu na região sul do Brasil, hoje onde é conhecido como Uruguai, e também aconteceu na Bahia. Então teve guerra sim. E qual que era a pegada dessa guerra? Os exércitos portugueses levavam vantagem no mar, nas batalhas no mar, na praia ali. Eles tinham vantagem porque a marinha de Portugal era muito forte. Porém, quando ia entrando mais para dentro do continente, aí o exército brasileiro, que não tinha exército, né, foi contratado mercenários e civis que se candidataram. Esse exército levava vantagem porque conhecia mais o território, então eles levavam vantagem. E o hino fala sobre isso. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, se o direito dessa igualdade de ser livre nós conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, seio quer dizer interior, ó liberdade. Então no seio, dentro do continente, né? Foi dentro do continente que nós conseguimos a liberdade. Desafiamos o nosso peito à própria morte. Desafia o nosso peito à própria morte. Quer dizer que dentro da terra, né, nós conseguimos a liberdade, depois dentro da terra nós vencemos a batalha, dentro do continente, e desafiamos o nosso peito à própria morte. Né, colocamos a nossa vida em risco para defender a pátria. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. Vívido quer dizer brilhante, resplandecente. De amor e de esperança a terra desce. Então quer dizer, a partir do momento que a gente brigou aquela batalha, colocando nossa vida em risco pela pátria, o sol que se pôs com liberdade. E quando o sol se põe, o que aparece? A noite. Aí ele fala sobre a noite. Se em teu formoso, se em seu belo, céu risonho e límpido. Risonho quer dizer repleto de promessas, e límpido, claro. Quer dizer que o céu do Brasil é muito cheio de promessas, né? Porque agora a gente é uma nação livre. E claro, a gente consegue enxergar muitas estrelas, consegue enxergar o fundo do universo, né? A imagem do cruzeiro resplandece. Cruzeiro quer dizer o Cruzeiro do Sul, que a gente consegue ver aqui no Brasil. Então, quando desceu a tarde, quando o sol desce na terra, né, se põe,
a gente consegue ver o céu risonho e límpido, o céu claro, cheio de promessas, e a imagem do cruzeiro, a constelação Cruzeiro do Sul, resplandece, brilha, né? Gigante pela própria natureza, vangloria as belezas do país, né? És belo, és forte, impávido. Impávido quer dizer destemido. E colosso, gigante. És belo, és forte, impávido, colosso. És belo e forte, um destemido gigante. E o teu futuro espelha essa grandeza. Agora nós somos independentes. E como nós temos uma riqueza natural tremenda, né? E como nós somos gigante e repleto de promessas, nosso futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil terras, existe o Brasil. És tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe gentil. Gentil generosa, né? Pátria amada Brasil. Beleza? Então vamos para a segunda parte. Deitado eternamente em berço esplêndido. Esplêndido quer dizer admirável, grandioso. Ao som do mar e à luz do céu profundo, né? Porque o Brasil é um país de tamanhos continentais, então ele tem muito mar, né? Então o Brasil está deitado, cercado por mar, cercado não, né? Mas boa parte das arestas dele está cercado por mar, e a luz do céu profundo, porque é o céu limpo e a gente consegue ver a profundeza do céu. Fulguras, ó Brasil, florão da América. Fulguras quer dizer cintilas, brilha. Ó Brasil, brilha ó Brasil. Florão quer dizer o ornato, o enfeite. Então brilha Brasil, o enfeite da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Essa parte fala a mesma coisa, né? Um verso fala sobre a mesma coisa. Quer dizer que o Brasil é o privilegiado das Américas. Novo mundo era o jeito que os europeus chamavam as Américas no período do descobrimento. Eles não chamavam de Américas, chamavam de Novo Mundo. Então o hino cita isso, né? Então brilhas, né? Cintilas, ó Brasil. Você é o queridinho, você é o privilegiado, você é a coroa, você é a joia das Américas, do Novo Mundo. Do que a terra mais garrida. Garrida quer dizer vistosa, quer dizer vistosas. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Então, já que a gente tem uma terra vistosa e garrida, os nossos campos têm mais flores. De novo, está falando sobre a riqueza natural do Brasil. O Brasil, por ter uma diversidade de climas e por ser tão extenso, tudo que se planta aqui dá. Então, nossa agricultura é uma coisa muito forte, né? Até hoje, na nossa economia, a nossa agricultura ela movimenta bastante do nosso PIB. Então, porque nossa terra, nosso privilégio de terra é muito importante. Aí tem, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Isso aqui é muito importante saber. Isso aqui é um trecho da Canção do Exílio. É uma poesia romântica de Gonçalves Dias, escrita em 1843. É um dos primeiros poemas do primeiro período romântico do Brasil. Quem foi Gonçalves Dias? Quando ele escreveu isso aqui? Isso aqui é uma história muito legal. Quando ele escreveu a Canção do Exílio, o poema Canção do Exílio, ele estava estudando Direito lá em Portugal, lá na Faculdade de Direito de Coimbra. E a Canção do Exílio basicamente fala, lá na minha terra tem coisas que eu não encontro aqui. Então ele estava com saudade do Brasil e ele descreve coisas que tem no Brasil, coisas que tem aqui no Brasil, que não tinha em Portugal. Né? Então é uma afronta a Portugal, assim, falando assim, minha terra é bonita por causa disso. Lá eu encontro coisas que aqui eu não encontro. Tem uma parte que ele fala que é bonita, que fala, não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Então não permita a Deus que eu morra aqui em Portugal sem que eu volte lá para o Brasil. Então o hino ele pega essa frase, né? Por isso que nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amor está entre aspas, porque é uma coisa que foi pegada desse poema, da Canção do Exílio. É uma peça muito importante da literatura brasileira, tá, gente? Ó, pátria amada idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas é estrelado. Então, Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro quer dizer céu. O céu que tu ostentas é estrelado. Isso aqui é muito legal, porque aqui, ó, quando ele fala do lábaro, ele quer dizer do azul. Então ele faz menção do azul da bandeira. A bandeira do Brasil tem aquele azul redondo, com as estrelas que representam estados. E aquilo representa o céu muito bonito do Brasil, o céu e as águas. Então ali é um retrato do céu. Então aqui ele menciona o azul da bandeira. Ele vai fazer mais menções da bandeira aqui. E diga ao verde louro. Verde louro quer dizer verde e amarelo. Então, e diga ao verde e amarelo desta flâmula. Flâmula quer dizer bandeira. Então, diga ao verde e amarelo dessa bandeira, paz no futuro e glória no passado. Paz no futuro é a parte branca da bandeira, que significa paz. E glória no passado quer dizer ordem e progresso. Então, aqui o hino faz menção à bandeira. Fala sobre o céu, que é a parte azul. Fala sobre o verde louro, que é a parte verde e amarela. A verde representa as matas e as riquezas naturais. O amarelo representa o sol, né, e a fauna brasileira. E o
paz no futuro e glória no passado representa a parte branca da bandeira. Fala o que quer dizer a parte branca, que significa paz. Mas se ergue da justiça a clava forte. Clava é aquela arma que antigueira que os caras usavam, que era um pau mais grosso, assim, sabe? Tinha uns caras que até botavam espinhos, algumas coisas assim, para poder bater. Então, mas se ergue da justiça a clava forte, né? Se vir uma clava forte e essa clava for justa, verá que o filho teu não foge à luta. Se a justiça bater pesado, nós brasileiros não vamos fugir à luta, nem mesmo se for para temer quem nos quer a própria morte. Nem teme quem te adora a própria morte, né? Terra adorada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. Então, gente, esse hino nosso é muito maravilhoso, né? Bom, galera, é isso aí que fala o nosso hino. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, do Entendendo a Letra. É um vídeo que vocês gostam bastante aqui no canal. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu deixei passar, deixa aí nos comentários e me fala lá nas minhas redes sociais. Não se esqueça de curtir os próximos 2 vídeos, né, que vão sair hoje, que é a curiosidade sobre o hino e a história do hino, né, como foi concedido tanto a música como a composição. E deixar aquele joinha e se inscrever no canal aí que dá moral pra gente, beleza? Um beijo e até a próxima. Tchau!